Olá, boa tarde. Sexta-feira, 14 de junho de 2019. Diversas cidades brasileiras registraram protestos e paralisações em serviços públicos na manhã de hoje. Trabalhadores cruzaram os braços contra a reforma da Previdência e os cortes do governo na educação. Ao menos 20 estados e também o Distrito Federal foram afetados. Os efeitos da greve foram sentidos principalmente no transporte público e com o fechamento de vias. Em São Paulo, apenas parte das linhas de ônibus, trem e metrô funcionaram nesta sexta-feira. Vamos saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Parlamentares da comissão que investiga a venda de animais querem o apoio da população para denunciar maus tratos. Deputados aprovam lei que proíbe o uso de canudo de plástico no estado de São Paulo. Especialistas discutem formas de facilitar a abertura e o fechamento de empresas no estado de São Paulo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Sete projetos de lei foram aprovados nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Um deles proíbe o fornecimento de canudos de plásticos em todo o estado. Os parlamentares aprovaram em duas sessões extraordinárias os projetos de lei 741 de 2013, de autoria do deputado Rafael Silva, do PSB, que trata da obrigatoriedade do oferecimento de cardápios em braille e fonte ampliada nos bares, lanchonetes e restaurantes do estado de São Paulo. Projeto de lei 1113 de 2015, de autoria do deputado Wellington Moura, do PRB, que assegura às pessoas com doenças crônicas ou degenerativas o direito à isenção tarifária nos meios de transporte coletivo. PL 965 de 2016, do deputado Fernando Cury, do PPS, que assegura ao aluno diabético cardápio de alimentação escolar especial. Projeto de lei 1363 de 2015, de autoria do deputado Itamar Borges, do MDB, que autoriza a comercialização, propaganda e consumo de bebida alcoólica em estádios de futebol no estado de São Paulo. Projeto de lei 631 de 2018, de autoria do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, que proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico no estado de São Paulo. Aprovado também o projeto de lei complementar 40 de 2019, de autoria do deputado Sargento Neri, do Avante, que estabelece que as pensões por mortes relativas a policiais militares devem ser remuneradas imediatamente aos dependentes após o óbito do PM. Por fim, aprovado o projeto de lei 325 de 2019, do deputado Márcio Nakashima, do PDT, determina a veiculação do número 180 da Central de Atendimento à Mulher em locais públicos e privados e em veículos que atendem o transporte público e também de transporte por aplicativos e táxi no estado de São Paulo. Em evento aqui na Assembleia Legislativa, o Parlamento Mundial para a Segurança e Paz lembrou hoje a importância de se combater a violência no mundo. E o repórter Maxwell Figueiredo tem mais informações. O Parlamento Mundial para a Segurança e Paz foi criado durante a Eco 92 no Rio de Janeiro e atua justamente no combate à desigualdade social, à violência e à miséria. Esse trabalho é feito em conjunto com a ONU, a Organização das Nações Unidas. Em 2012, para se ter uma ideia, o trabalho foi feito em apoio às crianças vítimas dos testes de armas químicas. A minha tese foi realmente ali solicitar a prisão junto ao Tribunal Penal Internacional do presidente Bashar Assad por genocídio infantil com testes de armas químicas. Né? A partir daí o parlamento, através dos nossos embaixadores, tanto no Iraque, Síria e Líbano, começamos a transladar os refugiados para o campo de refugiados que hoje se encontra no Iraque. Né? Uma sessão solene aqui no Legislativo Paulista comemora o Dia da Marinha, uma homenagem ao aniversário da Batalha Naval de Riachuelo. Manhã de festividade no plenário Juscelino Kubitschek, que recebeu a sessão solene para homenagear o aniversário de 154 anos da Batalha de Riachuelo. A batalha foi um dos principais eventos militares da Guerra do Paraguai, onde o Brasil saiu vencedor. Ao final da Guerra da Tríplice Aliança, um dos grandes legados que nós tivemos desse período, que é um período conturbado, é um período que ninguém queria passar, ninguém queria estar em guerra com o país vizinho, mas foi uma situação que a gente teve que passar,
mas o grande legado talvez tenha sido a consolidação da nossa nacionalidade. Nós ali tivemos voluntários de todo o país, lutando juntos, e depois, até pela postura do brasileiro de não ambicionar território, quando o conflito se encerrou, o Brasil não tomou território paraguaio. Quer dizer, isso permitiu que depois nós vivêssemos em paz, consolidássemos nossas fronteiras, fizéssemos com o próprio Paraguai um projeto do tamanho de Itaipu, onde hoje os dois países se beneficiam de uma grande obra, né, feita pelos dois países. Então, isso é uma situação que é típica do brasileiro. A homenagem à Marinha é no sentido de fixar valores, de valorizar os nossos sentimentos, as nossas emoções e tudo que a Marinha representa para nós. E eu fui de Marinha, né? Fui piloto aeronaval, embarquei no porta-aviões, servi na fragata Niterói, na fragata União. E hoje, na condição de parlamentar, não poderia me furtar de fazer valer estes valores e estes princípios. Então, a Marinha do Brasil, tudo pela pátria, viva a Marinha! O importante é dizer que nós temos um Brasil pujante, nós temos um Brasil sempre em crescimento graças à ação dessas pessoas do passado. E hoje, nessa homenagem que o deputado Castelo Branco faz nessa casa, é para lembrarmos justamente isso, não só comemorarmos o Dia da Marinha, como para lembrar os 154 anos da Batalha de Riachuelo. Lembrar que homens e mulheres fizeram esse Brasil. E como o próprio Tamandaré dizia, nós não podemos esquecer que uma frase que ele falou que deve ficar para sempre, que cada brasileiro cumpra o seu dever. Essa frase foi Tamandaré que disse, e nós esperamos que cada brasileiro cumpra o seu dever. É assim que deve ser. Parlamentares da comissão que investiga a venda de animais apelam à população apoio para identificar responsáveis por maus tratos. Na pauta da reunião, 27 itens. A maioria, convites às pessoas ligadas à fiscalização do bem-estar animal nos canis e criadouros de animais no estado. Por isso, os parlamentares decidiram que os convidados a falar sobre trabalhos em comum sejam ouvidos em uma audiência pública. Estão tentando levar a CPI para um outro lado, não os membros, mas algumas pessoas ligadas à venda de animais, estão tentando colocar em discussão se há violência ou não há violência na venda de animais. É fato que existe essa violência e a CPI existe para investigar essa violência, né? Nós temos casos concretos e nós vamos aprofundar em outros casos para poder garantir que a justiça seja feita e que esses canis que promovem violência possam ser devidamente punidos e fechados, e os animais possam ter aí um destino mais feliz. Os deputados também ouviram o vereador da cidade de Santos, pelo PSB, Benedito Furtado. Ele veio para falar sobre o trabalho que faz na cidade e sobre o PLC proposto para proibir a comercialização de animais no município. A gente está inserindo no nosso Código de Posturas um dispositivo que impede, que proíbe a concessão de alvará, a concessão e a renovação de alvará de licença, localização e funcionamentos para quem comercializa animais domésticos. Não é cão e gato, não. É chinchila, é coelho, é peixe, tudo quanto é tipo de animal. Qual é o argumento? O argumento é que amor, paixão, lealdade, fidelidade, isso não se negocia, sentimento não se negocia. E os animais são, sem a menor sombra de dúvida, aquilo que mais toca a gente depois dos familiares e às vezes até antes dos familiares. Não tem contraindicação. As pessoas são apaixonadas pelos animais. Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, além das oitivas, contam com diligências. Elas serão realizadas em criadouros clandestinos ou não do Estado. Para definir a prioridade dos locais a serem visitados, o presidente da CPI fez um apelo à população. Eu quero aproveitar mais uma vez aqui a TV Alesp para pedir para você que está nos assistindo, se você tem denúncia de algum canil que eventualmente aí tem maus tratos contra os animais, passe para a gente aqui na CPI. A venda de animais ela é muito questionável. Vender uma vida, em que contexto isso é válido? Não faz sentido. Mas nós vamos manter o foco na CPI contra esses canis que promovem violência contra os animais. Especialistas discutem formas de facilitar a abertura e o fechamento de empresas no estado de São Paulo. Voltamos já já.
Destinação de resíduos sólidos, tecnologia de plasma e conservação de espécies. Temas debatidos aqui na Assembleia Legislativa no mês do Meio Ambiente. A iniciativa partiu do deputado Adalberto Freitas, do PSL. Tecnologia de plasma. Trazida para o Brasil há cerca de 10 anos, o sistema que transforma detritos em energia elétrica quer ganhar espaço no Brasil. O pessoal confunde gaseificação por plasma e incineração. Incineração queima. Nós não queimamos, nós usamos um calor muito intenso e nós dissociamos todos os compostos orgânicos, criando um gás combustível. Então a gente não tem necessidade de nenhum tipo de combustível fóssil, pegamos o lixo, gaseificamos e o próprio lixo vira um combustível. E com isso a gente consegue gerar energia elétrica. O segundo painel do evento tratou do relatório de biodiversidade da ONU, divulgado em maio de 2019. A notícia mais impactante é que quase 1 milhão de espécies de animais e plantas correm risco de extinção no mundo dentro de décadas. E o Brasil é importante nesse cenário por causa de sua multiplicidade de espécies e de ecossistemas. O Brasil tem um papel essencial e nós precisamos começar a repensar o meio ambiente através da nossa responsabilidade socioambiental. Não adianta simplesmente nós dizermos que outros países e outras ONGs, enfim, de fora, estão nos pressionando por isso. Nós realmente somos detentores da maior parcela de floresta do planeta, que é a Amazônia. E se nós não fizermos a nossa parte, não só nós, mas como toda a biodiversidade e os outros países vão perecer. Então, acho importante a gente destacar o papel do Brasil, as iniciativas que estão sendo feitas agora na formação do PSL ambiental e de outros partidos que estão tentando buscar uma solução e uma saída. A redução do consumo de proteína animal como saída ambiental para o planeta fechou o ciclo de palestras. Nós formamos uma parceria com poderes municipais, principalmente, mas estaduais também, aonde é servida merenda para as crianças nas escolas públicas. A gente faz uma adequação do cardápio, né, substituindo as proteínas animais por proteínas vegetais uma vez por semana, e isso gerando realmente mais qualidade na saúde das crianças, que vão passar a se alimentar de proteínas de origem vegetal, um mundo muito mais diverso, né, de legumes, frutas, e também trazendo benefícios para o meio ambiente, principalmente na economia de água, redução de emissão de gases de efeito estufa, e vários outros aspectos ambientais e também benefícios para os animais. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, idealizador do evento e presidente do PSL Ambiental, pretende utilizar seu mandato para promover o tema na Casa Legislativa. A ideia é justamente essa, fomentar ideias, propostas para a gente poder melhorar essa questão ambiental no estado de São Paulo e, obviamente, o que acontece em São Paulo de bom repercute no Brasil. Especialistas discutem formas de facilitar a abertura e o fechamento de empresas no estado de São Paulo. A Comissão de Atividades Econômicas quer desburocratizar o empreendedorismo. E a repórter Caterina Schutt acompanhou essa audiência pública sobre esse assunto. As micro e pequenas empresas representam 98% do total de empreendimentos do estado de São Paulo e respondem por 27% do produto interno bruto. Mas, de acordo com o Sebrae, aproximadamente 1 em cada 4 empresas fecha antes de completar 2 anos no mercado. Atentos ao tema, parlamentares se reuniram para discutir a criação de políticas públicas para o setor. A gente está discutindo o plano de desburocratização, o Empreenda Fácil, na Comissão de Atividades Econômicas. E aí, eu e o Ricardo Melão solicitamos essa audiência pública para a gente ouvir alguns especialistas de diversas instituições como que a gente pode fazer essa desburocratização ser de fato mais eficiente e interferir menos, atrapalhar menos na vida do empreendedor na ponta, né? Na reunião, foi discutido o projeto de lei 4 de 2019, de autoria do deputado Itamar Borges, do MDB, que cria o Plano Estadual de Desburocratização Empreenda Fácil, com o objetivo de simplificar e acelerar os processos de abertura, licenciamento e fechamento de empresas. Isso significa que, para abrir uma empresa de baixo risco no estado de São Paulo, a partir da aprovação desse projeto vai demorar no máximo 4 dias. Essas experiências já existem em alguns municípios, inclusive aqui na capital, e o nosso desafio é levar isso para todos os municípios do estado de São Paulo.
O projeto já existe em algumas regiões do estado de São Paulo, inclusive na capital paulista. A ideia é estender o programa para os demais municípios. Eu vejo esse projeto de lei como uma possibilidade de a gente ampliar o nível de integração entre os entes federativos, tornando o processo mais simplificado para o empreendedor. O nosso papel principal hoje é, junto com os demais órgãos licenciadores e com a junta comercial, implantar todas as modificações necessárias, inclusive discutindo com o governo federal, especificamente com o DREI, como implementar isso e fazer com que isso chegue aos municípios. Os deputados receberam diversas instituições do ramo empreendedor, que propuseram estratégias para facilitar a implementação do plano e melhorar o ambiente empreendedor. Simplificar a abertura de empresas e facilitar atrair negócios para as cidades é algo que envolve os 3 níveis de governo. Então é muito importante que a gente tenha um arcabouço legal, como esse, o plano de desburocratização, que vai ser discutido aqui hoje, mas é muito importante que esse plano seja comunicado, que os municípios sejam envolvidos, porque várias etapas do processo de abertura são de responsabilidade do município. A desburocratização é super necessária e vamos dar algumas sugestões aqui na comissão para facilitar essa abertura. Não ter tanta necessidade de ações e documentos necessários para que tenha essa facilitação e rapidez na abertura das empresas. O encontro aconteceu aqui no plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa de São Paulo e foi conduzido pelos deputados Sérgio Vitor e Ricardo Melão, ambos do Partido Novo. Primeiro é o Estado deixar de ser inimigo do empreendedor. Acho que o mais importante é a gente ter o entendimento de que você não vai combater nunca a pobreza combatendo o gerador de riqueza. E quem é o empreendedor? O empreendedor é aquele que busca suprir uma necessidade da sociedade através de um serviço, de um produto, E você não pode ter o Estado como inimigo. Não pode ter o Estado criando burocracia desnecessária, obrigações acessórias que a gente sabe que tem de monte, que só complicam a vida deles, geram mais custo, mais gastos e inviabilizam o empreendedorismo. Na semana do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, o lema deste ano foi "Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar". A campanha, criada há 17 anos, é celebrada no dia 12 de junho. Quase 2,5 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil em atividades como agricultura, pecuária, comércio, construção civil, trabalhos domésticos e nas ruas. O levantamento é do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Segundo o IBGE, as regiões Nordeste e Sudeste são as que registram as maiores taxas de ocupação de trabalho infantil. São Paulo lidera o ranking em números absolutos, com 314 mil trabalhadores infantis. Minas Gerais, com 298 mil. E Bahia, com 252 mil menores trabalhando. Eles completam o top 3 de exploração do trabalho infantil no país. Os dados são de 2016, os mais recentes. Entre 2007 e 2018, o Brasil registrou mais de 43 mil acidentes de trabalho com crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. No mesmo período, houve 261 mortes de meninas e meninos durante o trabalho. Os números são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, órgão do governo federal. A erradicação de todas as formas de trabalho infantil é uma das metas do programa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. O Brasil é um dos países que assinaram esse acordo com a ONU. A recomendação é justa e aparentemente óbvia, mas a pobreza e a desigualdade mostram que não é tão simples assim. Uma parte expressiva da carvoaria brasileira, carvão vegetal, é feito com trabalho infantil. Quando eu faço churrasco com carvão vegetal e não cuido de onde ele vem, ele pode vir de uma carvoaria do sul do Pará, onde o trabalho infantil seja enorme. Eu não contrato crianças, mas eu posso comprar produtos feitos por crianças. E olhem como o mundo é complexo. Há uma campanha ocidental para não se comprar certo tipo de tapete no Afeganistão ou outros lugares, porque essencialmente a indústria local têxtil, a manufatura têxtil é feita por crianças. Então eu não compro aquele tapete porque ele é feito por crianças. Provavelmente aqueles $2 que aquela criança ganhava eram essenciais para ela sobreviver. O mundo é muito complexo. Se eu tirar o trabalho infantil da maioria dessas crianças, eu substituo o fim do trabalho infantil pela fome absoluta. É complexo. O mundo é mais difícil do que só A e B. Então, a criança provavelmente está trabalhando porque realmente precisa. E provavelmente porque os pais também
precisam. O STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu criminalizar a homofobia como forma de racismo e determinou que os casos de agressões contra o público LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis sejam enquadrados como crime de racismo até que uma norma específica seja aprovada pelo Congresso Nacional. Por 8 votos a 3, os ministros entenderam que o Congresso não pode deixar de tomar as medidas legislativas que foram determinadas pela Constituição para combater atos de discriminação e declarou ainda a omissão do Congresso em aprovar essa matéria. Estudantes de Vinhedo, interior de São Paulo, conheceram a Assembleia Legislativa e acompanharam um dia de trabalho aqui dos deputados estaduais. Voltamos em instantes. E todas as pendências foram aprovadas na reunião da Comissão de Fiscalização e Controle aqui da Assembleia Legislativa. A repórter Silvia Garcia tem mais detalhes desse encontro. A ordem do dia foi limpar a pauta. Projetos com datas que variavam de 2011 até 2015 estavam pendurados sem votação há anos. Todas as pendências foram aprovadas, de prestação de contas do Tribunal de Contas de São Paulo até o encaminhamento da documentação relativa aos anos de 2004 a 2012, da proposta orçamentária do IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Nós estamos retomando aí todos os processos que estavam mais antigos na pauta, né, trazendo já o relatório para que a comissão, já avaliando, já possa encaminhar esses dados que veio do Tribunal de Contas, que veio das próprias entidades, dos entes públicos, né? Então isso é muito importante para que a gente possa reduzir aí esses processos antigos e começar a analisar já os processos mais novos que estão chegando, né? Na mesma reunião, também foi aprovada a diligência ao Hospital Regional de Sorocaba. Segundo o presidente da comissão, o local é alvo de várias denúncias de irregularidades. A imprensa local também tem noticiado, né, situações que o hospital tem vivido lá, como a questão da falta do AVCB e outros documentos importantes para testarem a segurança de quem está se utilizando desse serviço. Então, nós até como agentes, né, públicos não podemos deixar isso passar em branco. Vamos lá, vamos levantar esses dados, vamos reunir os deputados da região, o legislativo também ali municipal, os vereadores também que compõem as cidades ali que estão sobre a gerência desse hospital, né, que é um hospital regional, né, e vamos buscar ali trazer subsídios para que o sistema de saúde naquela região melhore. A diligência ainda não tem data, mas se depender do deputado Rodrigo Moraes, ela deve acontecer nas próximas semanas. A comissão não vai atuar somente ali na região de Sorocaba, mas vamos também fazer visitas nas mais diversas regiões do estado de São Paulo, porque o clamor público hoje para melhora da saúde é grande e esse é o nosso papel. O nosso mandato aqui hoje está voltado nesse sentido para a área da saúde e vamos trabalhar forte para que possamos viver dias melhores nessa área tão importante para a vida das pessoas. A Assembleia Legislativa recebeu estudantes da cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, para conhecer a estrutura da casa e algumas atividades dos deputados. A repórter Priscila Silvério acompanhou essa visita. Eles viajaram 100 quilômetros até o Palácio 9 de Julho. Os 24 estudantes de escolas públicas e particulares vieram da cidade de Vinhedo e fazem parte do programa Parlamento Jovem da Câmara Municipal. Nós estivemos em 12 escolas do município, tanto particular como das escolas públicas, e nós fizemos palestras para quase 1.000 crianças. Dessas 1.000 crianças, nós temos 26 que serão eleitos dois parlamentos, vamos ter 2 sessões de parlamento, 2 presidentes, 2 sessões, e o que dá um grande incentivo para a iniciação política, para eles poderem conhecer exatamente como é que funciona a política no país e na nossa cidade também. A visita teve início pelo plenário Juscelino Kubitschek. Eles acompanharam o pequeno expediente, quando os deputados têm até 5 minutos para falar sobre temas diversos. Ouviram os discursos dos deputados Coronel Telhada, do Progressistas, Douglas Garcia, do PSL,
e da deputada Marta Costa, do PSD. Mas resta-me a saudade, a falta que ela me faz no dia a dia. Como o grupo é grande, foi dividido em dois, com toda a estrutura do parlamento, com presidente, vice e secretários. Marcelo Cavalcante é um dos presidentes do Parlamento Jovem de Vinhedo. Ele tem 12 anos. Eu acho isso muito saudável por causa que cada um tem sua opinião. Se todos tivessem uma opinião só, ia ficar meio estranho e não ia ter debate. Mas eu acho bem interessante vários debates e opiniões diferentes para se discutir. Os jovens levantam as demandas da cidade e formulam projetos de lei que podem até ser usados pelos parlamentares em exercício. Nós sabemos que os jovens são os futuros políticos de amanhã, né? Então, nada melhor do que nós ensinarmos com os nossos jovens a fazer política, porque a nossa vida, a gente vive a política no dia a dia, né? Eu estou achando uma experiência incrível, porque através do Parlamento Jovem a gente pode ampliar nossos conhecimentos sobre a política, né? E talvez, quem sabe, no futuramente sejam vereadores, deputados. E é melhor porque a gente fica mais... A gente sabe mais as coisas que acontecem na nossa cidade, no nosso país, através do Parlamento Jovem, que é aprendendo sobre a política. As visitas monitoradas aqui na Assembleia acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, às 2h da tarde. Para agendar, é só entrar em contato com a Divisão de Comunicação pelo telefone 3886-6626. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui, lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você também pode acompanhar através da internet no nosso site, que é o al.sp.gov.br, no YouTube. A gente se vê de novo na segunda-feira a partir do meio-dia. Até lá e ótimo final de semana para você.